Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, na aula de hoje nós vamos simular um circuito de corrente alternada. Certo? Muito bem. Então, os objetivos da aula de hoje são os seguintes. Montagem de um circuito simples de corrente alternada, procedimentos de montagem utilizando multisim, procedimentos para instrumentação do circuito, colocar os elementos de medição, e uma simulação teste para termos aí as vistas, né, os parâmetros desse tipo de circuito. Então, aquele procedimento de sempre, eu deixo aqui para... Acredito que todos nesse momento já tenham feito o login, né, mas só para constar aí, né, o login na plataforma Multisim, quem não fez aí ainda, né, lá é se cadastrar. Quem já fez, basta entrar aqui com o seu login e senha. Então, no circuito de corrente alternada, nós iremos utilizar uma fonte diferente da fonte utilizada até o momento, que é esse carinha aqui, a C Voltage. Tá? Então, você vem aqui em Sources, que são fontes em inglês, seleciona a C Voltage, clica no componente, clica no esquemático. Certo? Muito bem. Agora, assim que você selecionar a fonte, eu peço para que você monte o circuito mostrado aqui do lado, com a utilização também de uma resistência, tá? Um resistor aqui de 1 kΩ, e juntamente dessa fonte, o ground para referenciar o circuito. A fonte tem 1 volt de amplitude e uma frequência de 1 kHz, que significa 1000 ciclos, 1000 positivo e negativo, dentro de 1 segundo. Muito bem, em cima daquele esquemático, é necessário mudar alguns parâmetros, alguns valores, certo? Então eu coloquei aqui 10 volts para a amplitude da fonte, uma frequência de 100 Hz de oscilação da fonte, e uma carga resistiva de 100 ohms. Muito bem, agora a parte de medição, né, que seria a instrumentação do circuito, que é bem simples. Basta pegar o probe de tensão, que foi mostrado na análise de circuito de corrente contínua, com o resistor e depois com o diodo, e colocar esse probe no que seria a fase, tá, entre aspas, né? O positivo da fonte que está entre a saída da fonte e a carga resistiva. Então o probe sai aqui do que seria a fase, está conectado na carga resistiva, conectamos então o probe neste ponto, tá certo? O circuito deve ficar dessa forma. E simulando o circuito, como que faríamos isso, né? A parte de simulação. Bem tranquilo. Chega-se aqui, pressiono play, tá? Ele vai mudar um pouco esses parâmetros aqui de tensão, porque o probe de tensão ele vai medir tensão de corrente contínua, ou seja, vai tentar pegar a média do sinal. Só que a média do sinal é uma área negativa igual à área positiva, né? Então, se eu tiver, por exemplo, vamos supor que essa área aqui seja 100. 100 menos 100 dá 0. Se fosse 1000 essa área, 1000 menos 1000 dá 0. Então aqui é 39 phantom volts, phantom é 10 menos 15, praticamente 0 volts, certo? Por quê? Porque essa média, positivo menos um número negativo, né? O mesmo número negativo. Então 100 menos 100, 0. 1000 menos 1000, 0. 500 menos 500, 0, né? Então sempre teremos o valor muito próximo aqui a 0, porque são parâmetros médios. Então fez a simulação, deve parar num número bem similar a esse, tá? E aparecer essa forma de onda. Ah, professor, não apareceu para mim a forma de onda. Muito simples. Você está no esquemático. Para que apareça a forma de onda, você deve vir na parte gráfica desse grapher. Então, deve aparecer a onda na tela. Essa tela toda vai ser essa onda aqui, né? E se você colocar split, split é dividido, tá? Então você vai colocar assim, circuito na parte esquerda da tela e forma de onda na parte direita. Fica subdividida a tela, tá, do software. Daí vocês terão
uma forma de onda similar a essa daqui. Pô, professor, mas é semiciclo negativo primeiro, não era para começar no positivo? Colocamos ângulo de referência zero, como assim? Muito bem. Então, neste caso, perceba o seguinte, né? Tendo a forma de onda e o circuito, fica facinho de analisar. Essa forma de onda, ela de fato começa do zero. Só que lá, se você for nos parâmetros de tempo, não vai partir de zero. Parte de um número diferente de zero e termina também no número que não tem muito a ver com o período que nós colocamos. Tá? Então, para 100 Hz, se eu for calcular o período, é 1 dividido por 100. Né? 1 dividido por 100 vai ser 10 mili. Então, eu quis colocar dois ciclos aqui na tela, um positivo e um negativo. Positivo e negativo, né? Uma, duas vezes. Então, 2 vezes 10 mili, 20 mili. Eu alterei aqui para 0, inicialmente. Tá? E valor final aqui de tempo eu coloquei 20 mili. Depois, para tensão, como nós vamos medir uma tensão de pico de 10 volts, eu coloquei uma tensão mínima de 12 e uma tensão máxima de 12 também. Por quê? Porque daí fica uma sobra aqui, né? Não vai dar aquela impressão de que tem mais sinal para cima aqui, né? Fora da área de leitura. Então eu coloquei 12, vai dar uma sobra aqui além do valor de pico, tanto para cima quanto para baixo. E vocês irão perceber que parte de 0 atinge 10 volts, que é o valor setado na fonte. Cruza aqui o eixo, que seria o eixo do tempo, em 2 quadradinhos, tá? Então, esses quadradinhos, eles apresentam aí uma sensibilidade, cada um, de 2,5 mili, tá? Então, 2,5 mais 2,5 dá 5. Então, tenho 5 mili para o positivo, mais 5 mili para o negativo, fecho o período. 5 mais 5, 10 mili, que é o inverso de 100 Hz. Muito bem, só que eu tenho mais um ciclo. Então, 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. 20 milissegundos, que é o valor máximo aqui da leitura. Certo, turma? Então, isso daqui não tem muito segredo, essa aula não vai ter nenhum tipo de análise assim mais rebuscada, né, mais complexa. Basicamente para vocês terem informação aí, né, o dado para simular qualquer outro circuito aqui de corrente alternada, que eu tenha um divisor, por exemplo, resistivo, ou uma carga do tipo RL, RC, RLC em corrente alternada, pode-se utilizar esse simulador para verificar as formas de onda. Por quê? Essa telinha aqui é como se fosse a telinha do osciloscópio, né? E o melhor de tudo, o osciloscópio analógico, que eu gosto mais. Por quê? Porque no analógico você tem que analisar, de fato, né? Volts por divisão, quanto que vale cada quadrado aqui no vertical, que dá para ver, né? 10 menos 5, vale 5 volts cada quadrado aqui, né? Então nós temos um quadrado, 2 quadrados. 2 vezes 5, 10 volts, que é a tensão presetada na fonte. Temos isso daqui para a tensão semiciclo positivo, também para o semiciclo negativo, por quê? Porque é um sistema simétrico e equilibrado, tá? Então o que nós temos aqui de área positiva, existe também de área negativa, por isso que o valor médio é próximo a zero. Na verdade, idealmente, né, se não tivesse nenhum erro no processamento aqui de medida, daria zero, mas isso daqui é zero, tá, turma? Isso daqui é 39 vezes 10 a menos 15. Tá? Normalmente, quando se trabalha ali com parâmetros muito pequenos, né, que a gente tem noção, milha é 10 a menos 3, micro é 10 a menos 6. Agora esse daqui, ó, esse F é 10 a menos 15. Isso daqui é zero. Tá? Isso daqui é zero. Então, de fato, está coerente aqui os dados. Tá? Colocamos aqui um valor máximo de período de 20 mili, está aparecendo 2 ciclos. Pertinente aqui os 10 mili de período que tem a fonte. Tensão de pico, 10 volts, que é o valor presetado. E aqui no caso, né, a forma de onda, se quisesse estabelecer corrente, basicamente pegar esses 10 volts, divide pelo raiz de 2, que seria a definição de valor RMS. 10 dividido por raiz de 2 tem a tensão eficaz da fonte. Se eu quero descobrir a corrente, que seria medida por um amperímetro, um alicate amperímetro que fosse, né? Então você colocaria esse parâmetro de tensão RMS dividido pelo parâmetro de resistência, que é de 100 ohms. Isso iria gerar uma corrente eficaz
circulando nesse circuitinho aqui, tá? Corrente alternada. Essa parte de análise de circuito em alternada vocês verão em disciplinas aqui específicas do curso, tá? E que de fato vocês conseguem simular aqui no Multisim. Beleza, turma? Então a aula de hoje é isso. Eu não vou me estender muito além do que essa aula necessita, até porque a turma de segunda-feira não teve essa aula, né? Então é uma aula mais assim informativa para demonstrar mais uma ferramenta que o software possibilita, mesmo sendo acesso online, né? Você não tem o software efetivamente instalado na sua máquina, mas ele tem algumas características aí bem positivas. Ele é bem versátil, você consegue analisar circuitos de corrente contínua e circuitos aí de corrente alternada. De corrente contínua você pode virar de ponta cabeça, né? Colocar circuito de todo tipo aí que o simulador vai resolver tranquilamente. De corrente alternada a gente consegue estabelecer as formas de onda, também é bem interessante. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar um pouquinho mais com formas de onda, né? Sinal retificado, utilizando diodo em corrente alternada, que vocês estudaram lá em eletrônica analógica. Então a gente vai trabalhar com esses dados aí, com esses tipos de circuito, um pouquinho mais em cima do Multisim. E na sequência, né, no decorrer aqui do curso, iremos trabalhar com outros tipos de software também, tá? Teremos aí software de comandos, possivelmente um simulador de CLP também, eu vou passar para vocês mais para frente. Mas essa parte de circuitos tem muita coisa na internet, né, que não precisa efetivamente instalar um programa, então eu acho bem interessante aí que todos tenham esse conhecimento, porque a qualquer lugar, se você tiver que fazer algum tipo de análise rapidinha, basta ter internet que você consegue simular, sem ter que ficar efetivamente ali resolvendo na unha, né, os exercícios teóricos. Ou projeto, né, projeto teórico que pode acontecer também dentro da empresa. Então, assim, pela aula de hoje é isso, não tem muito o que acrescentar. Agradeço a atenção de todos mais uma vez. Caso alguém não tenha conseguido simular, eu estou disponível no chat. Faço uma videochamada nos últimos minutos da aula. Ok? E é isso aí. Agradeço a todos pela atenção. Bons estudos e até a próxima.